Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de São Paulo pré-edital, né? Tudo indica que o edital será em janeiro e tudo indica que teremos aí a VUNESP como organizadora deste concurso, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos terminar a normativa 22, que é o funcionamento das escolas de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, normativa 22, que consta na apostila da legislação municipal de São Paulo, ok? Então, qual é a dinâmica de hoje? Terminar o conteúdo dessa normativa 22 e partir para o restante das questões do simulado, tá bom? Então, vamos lá. Nós paramos na última aula, deixa eu só rever aqui os slides para vocês, ó, normativa 22 é sobre a organização das escolas de São Paulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós já estudamos, já vimos toda essa parte, ó, só repassando para vocês, tá? Ó, das escolas, as nomenclaturas das escolas, as jornadas, as horas extras, tá? Tudo isso daqui nós já comentamos, tá? As siglas, como eles dividem a educação infantil, são 6 grupos, tal. Cada idade, né? A gente viu berçário até 1 ano, berçário 2 de 1 a 2, mini grupo 1, 2 a 3, mini grupo 2, 3 a 4, infantil 4, 5, infantil 2 a partir dos 5 até os 6, até completar 6. Ó, tudo isso que eu tô revisando aqui, nós já vimos, ok? Aí nós começamos a falar sobre o ensino fundamental, na aula passada, o artigo 18, nós falamos sobre os ciclos de aprendizagem, nós falamos que é dividido em 3, que é o ciclo de alfabetização, que é do 1º ao 3º ano, o ciclo interdisciplinar 4º ao 6º e autoral 7º ao 9º, ou seja, eles dividem os 9 anos do ensino fundamental de 3 em 3. Tá? Nós já falamos na aula passada sobre os turnos, né? Turno diurno, turno noturno, como que funciona. Então, falamos da substituição dos professores de arte, de educação física, da sala de leitura, da informática educativa, do inglês. Tudo isso nós comentamos na aula passada, ok? E daí nós vamos focar, aí chegou o artigo 33, que nós também falamos na aula passada, que é sobre a modalidade Educação de Jovens e Adultos, a EJA, né? E que é dividido a EJA, essa modalidade é dividida em 4 partes, que nós falamos também. A primeira é a etapa de alfabetização da EJA, que dura 2 semestres, ou seja, 1 ano, essa primeira etapa, que equivale ao 1º, 2º e 3º ano, tá? Depois nós temos a etapa básica, que também tem duração de 2 semestres, né? Que é 1 ano, que são 4º e 5º ano. A etapa complementar também duração de 2 semestres, que equivale ao 6º e 7º ano, e a etapa final também 2 semestres, que equivale o 8º e o 9º ano. Ou seja, os 9 anos regulares da etapa básica do ensino fundamental, que tem duração de 9 anos, se for modalidade EJA, a duração será 4 anos. Então, ao invés de estudar 9 anos no ensino regular, etapa básica, fundamental, a pessoa que vai estudar na EJA vai fazer 4 anos no fundamental e não 9, tá? Então, diminui para 4 anos o tempo de concluir o ensino fundamental, se for EJA, tá? E são de 2 em 2 semestres aí, né? Duração de 2 semestres. E assim, nós falamos isso na aula passada. E nós paramos aqui, no artigo 37, que nós paramos na aula passada. Nós vamos concluir essa parte em diante, fazer o fechamento dessa normativa 22 e depois a gente bora para os simulados, ok? Educação integral em São Paulo, né? Essa educação integral em São Paulo é o período que a criança fica o dia todo na escola, tá? E a Prefeitura de São Paulo, a ideia dela
é que a maioria das escolas consiga esse período integral. Não são todas as escolas de São Paulo que têm esse projeto tempo integral, porque depende da demanda, depende da infraestrutura da escola. Tem escola que quer colocar o tempo integral, mas ela não tem o espaço físico adequado para. Por quê? A educação em tempo integral, o aluno fica meio período sala de aula e o restante fora da sala de aula com outras atividades. Então, ele não fica o dia inteiro na sala de aula, né? Por isso é o projeto. Então, ó, no artigo 37 da normativa 22, atendida a demanda e havendo possibilidade de espaços para o desenvolvimento do projeto em tempo integral, as escolas poderão organizar-se com formação de turmas que permanecerão em atividades pelo período no mínimo de 7 horas na escola, não podendo exceder 10 horas, tá? Então, assim, a criança que está numa escola em tempo integral, ela vai ficar 7 horas lá no mínimo. E no máximo 10 horas. Não pode passar de 10 horas a criança dentro da escola. Deu para entender? Então, 7 no mínimo e 10 no máximo. E isso só serve para a educação integral, tá? Se a escola for tempo integral, a criança pode ficar o dia todo. Porém, existe um termo na escola onde os pais assinam, tá? Por quê? A criança não é obrigada a ficar na escola o dia todo. Então, assim, os pais têm que assinar um termo dizendo: meu filho ficará tempo integral, certo? Agora, quem não assinar esse termo, a criança fica só o período normal de aula e vai embora. Mas não pode ficar, hoje eu quero, hoje eu não quero, não, tá? Já é assinado no começo do ano. Então, essa criança, na lei eu estou falando, tá? Se acontece alguma coisa fora da lei, é outra situação. Então, a criança tem a opção, ela se matriculou, né? O pai matriculou ela numa escola a tempo integral. Então, se matriculou, assinou o termo que essa criança vai ficar o dia inteiro na escola. Agora, se eles não concordam de ficar, porque não pode recusar a matrícula, né? Então, a criança pode ficar o tempo do horário de aula normal e ir embora. E as outras que optaram vai ficar o dia todo. Mas, professora, como que cairia uma pergunta dessa na prova de concurso? Isso é que nos interessa, tá? O tempo de horário, tá? Então, o projeto tempo integral. Quantas horas uma criança, um aluno fica nesse projeto tempo integral na Prefeitura de São Paulo? Aí vocês têm que encontrar a alternativa que fala no mínimo 7 horas e no máximo 10 horas. Ou no mínimo 7 horas, não podendo exceder 10 horas. Então, vocês têm que colocar na cabecinha de vocês o seguinte: educação integral, eu associo com o quê? 7, 10. 7 mínimo, 10 máximo. É isso que vocês têm que saber. A pergunta sai daí, ok? Explicando. No parágrafo 1º diz: o currículo da educação integral em tempo integral será concebido como um projeto educativo, de caráter optativo. É o que eu estava explicando para vocês. Os pais têm que assinar o termo. Por quê? É obrigatório? Não, porque é um projeto. A criança, os pais, não são obrigados a querer que o filho fique o dia inteiro na escola. É optativo. A gente sabe que a maioria vai optar por sim, né? Mas ele é optativo. Então, é um projeto, tá bom? Integrará o programa São Paulo Integral. Ok? Então, assim, esse nome que é dado, né? Esse nome que foi a Prefeitura de São Paulo que deu. Então, é Programa São Paulo Integral. É um projeto, ok? Não é lei falar assim. Por exemplo, é um projeto só de São Paulo. Então, por isso, se é um projeto, eu não posso obrigar o aluno a participar, porque é projeto, ok? Então,
Programa São Paulo Integral é o nome que é dado, né, para essa educação integral. Também eles têm o programa Mais Educação São Paulo, já vou explicar, e ou programa de ampliação de jornada de âmbito federal. Então, o que acontece? Existe esse programa federal, que daí serve para todas as escolas. Aqui o foco é só São Paulo, ok? Então, os nomes que são dados aos programas, aos projetos de São Paulo são Programa São Paulo Integral, que a criança fica o dia inteiro, e eles também denominam Programa Mais Educação São Paulo, tá? Então, eles têm essas duas nomenclaturas para atividades com mais, né, no mínimo 7 horas, no máximo 10 horas aí, tá? Muitos CELs têm esses programas, muitas escolas de São Paulo têm. Pode ser que vocês assumam uma escola que tenha, pode ser que não. Embora o programa seja integral, não é o professor que fica integral, é o aluno, tá? Aí troca de professor, né? Ou fica o professor no horário normal dele, depois troca, porque são atividades extras, né? Então, tem atividade física, tem xadrez, tem várias outras coisas que são oferecidas nesse programa. Depois, a educação integral deverá organizar-se segundo os critérios definidos por a normativa 13, tá? Essa normativa 13 é o que nós vamos estudar na semana que vem, que caem muitas perguntas da normativa 13, que é o da semana que vem, tá? O atendimento aos estudantes dar-se-á da seguinte conformidade. Então, assim, os estudantes que vão fazer parte deste projeto, deste programa, para ficar o dia todo na escola, eles terão o primeiro turno das 7 da manhã às 14 horas, né? Das 7 às 14. E o segundo turno das 11h30 às 18h30. Dependendo da escola, também pode ter o horário do meio-dia às 19h. Todos esses horários dependem da infraestrutura da escola para atender mais crianças. Tudo vai depender, tá? Então, ou a escola vai fazer o primeiro turno das 7 às 14, vai fazer o segundo turno das 11h30 às 18h30, ou do meio-dia às 19h, tá? Meia hora de diferença aí, ok? Tudo vai depender da escola. Mas é aceito, todos esses turnos são aceitos. A escola opta. No primeiro turno tem que ser esse horário, ok? A escola que optou pelo período integral vai ter que fazer das 7 às 14, o primeiro turno. E vai ter que fazer o segundo turno ou das 11h30 às 18h30 ou do meio-dia às 19h, tá? No parágrafo 4º, o horário de intervalo dos estudantes será de 1 hora. Por que 1 hora? A gente está acostumado com 15 minutos, né? Mas, gente, as crianças vão ficar o dia todo na escola praticamente. Então, tem que ter 1 hora de descanso aí, né? Distribuída na sua jornada. Então, tudo vai depender do horário. Eles colocam 1 hora de intervalo. Tanto de manhã quanto à tarde tem 1 hora do intervalo, né? A criança come, descansa, etc. As unidades de educação integral deverão organizar os horários de lanche e refeição. Por quê? As crianças tomam café da manhã ou tomam café da tarde e tem que almoçar, ou almoço ou janta, como eles falam, ok? Mas é obrigatório as duas refeições, o lanche e o almoço ou o jantar, a refeição, né? Obrigado. É essa refeição, né, conforme as orientações estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, o CODAI, tá? Essa coordenadoria é que estabelece quantas refeições devem ter os alunos que são desse projeto Tempo Integral. Então, um intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre eles. Tudo vai depender, tá? 1 hora de intervalo é obrigatória, mas dependendo do tempo que a criança fica, eles vão estabelecer, tá? Eles colocam na normativa, que ainda vocês vão ver, isso nós vamos continuar vendo na normativa 13, é lá que está estabelecida essa parte, tá? Aqui eles dão uma pincelada e lá eles vão explicar como deve ser, como deve funcionar a escola, tá?
Resumindo, mas isso daí cai na prova, professora? O tempo, tal. O que cai na prova são os nomes dos programas. Então, Programa São Paulo Integral, Programa Mais Educação, voltados a esse projeto, no mínimo 7 horas, no máximo 10. Os turnos, não o horário, mas os turnos. Quantos turnos para atender tempo integral? 2 turnos, ok? E que os alunos vão ter refeições durante o período que eles ficarem, tá? Aí é o mínimo uma hora de refeição aí, o almoço, Professora, o café, enfim. deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. Esse primeiro turno seria das 7 às 14. Isso seria período de aula? No período? De aula. O primeiro turno seria só o período de aula, o segundo turno seria atividade extras ou não? Não tem um critério para isso? Não, tem. Vamos lá. 7, deixa eu só conferir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 horas. Essas 7 horas que eles colocam aqui, não é 7 horas de aula, tá? Os alunos têm que ficar no mínimo, tá? 4 horas a 5 horas de aula. Então, vamos supor. Vamos lembrar lá. Lembra que a jornada do professor é 30 horas por semana, 25 com o aluno? Então, o aluno vai ter que ficar... É que nas outras prefeituras fica 4 horas, na de São Paulo é diferente, né? São Paulo, o aluno fica 5, né? 5. Segue a legislação normal para período de aula, né? Isso. Então, assim, por exemplo, na legislação federal, vamos lá, foi boa a sua colocação. Na legislação federal... é obrigatório, no mínimo, 4 horas de aula. Sala de aula. Obrigatório é 4 horas. No caso de São Paulo, eles fazem mais do que 4. Tá dentro da lei, porque o mínimo é 4. Né? Então, o que acontece em São Paulo? É feito 5 horas de aula e 2 a mais, que seria o tempo integral. Então, por exemplo, o aluno fica na sala de aula, 5 horas de aula e 2 em atividade extra, que daí daria no mínimo 7 horas, tá? Mas, se a escola quiser acrescentar, elas podem, tá? É no mínimo 7. Vamos supor, das 7 às 14 horas já dá 7 horas. Já dá 7 horas. Mas vamos supor que a escola quisesse colocar 10 horas. Poderia? Poderia. Aí ficaria 14, 15, 16, 17. Das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Poderia? Poderia. Aí, só que poderia, mas ela teria que se organizar para dar mais atividade. Porque o aluno vai ficar mais 3 horas. Então, por isso que quando a escola vai optar pelo tempo integral e coloca o horário que ela quer, ela vai ter que dar conta daquele horário. Então, é mais fácil ficar só 7 horas do que colocar 10. Daí vai ter que ter mais profissionais, mais atividades para cumprir. Ela pode, se ela quiser. Então, esses turnos não seria, por exemplo, o primeiro e segundo turno não é para uma mesma turma. O primeiro turno é para uma turma, o segundo turno, por exemplo, das 11h30 às 18h30, seria uma outra turma, e do meio-dia às 19h para uma outra turma. Isso, exatamente. Tá. Então, tem uma turma, vamos supor que é primeiro ao quinto ano, primeiro ao quinto ano. Então, tem um turno da manhã, do primeiro ao quinto ano, que o aluno entra das 7 às 14. O segundo turno vai entrar das 11h30 às 18h30 ou 12 às 19. Tanto o primeiro turno quanto o segundo turno dá 7 horas de aula. Aula que eu digo, 5 horas sala de aula e 2 extra. Para outras atividades. Ô, professora. Oi. É a Carol. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa 1 hora de almoço inclui nessas 7 horas, tá dentro? Então não seria 2 horas de atividade, tirando 1 hora de almoço? Seria 1 hora só, né? É verdade. Tá incluso. Entendi. Tá certo, era a minha dúvida. Mas obrigada. O que acontece? É verdade, tá incluso o horário de almoço. Agora, o que acontece? A maioria das escolas de São Paulo
A lei municipal diz que é 7 horas, né? 7 horas. Só que a maioria das escolas, elas não fazem 7 horas, elas fazem mais horas, tá? A maioria das escolas vão fazer 10 horas. 10 horas. Por quê? Justamente pelo que você acabou de falar aí. Você acabou de falar o ponto crucial. Se o aluno fica 7 horas e 1 hora já é de refeição, então, na verdade, eles vão ter só 1 hora a mais de atividade extra. Por isso que a maioria das escolas, ao invés de optar por 7 horas, opta por 8, por 9, por 10, que é o máximo. Porque daí o aluno tem mais atividades do que 1 hora só. Né? Tem isso também, ok? Entendi, mas na questão, se cai uma questão voltada para isso, seria 7 horas, assim, contando com o horário da refeição. Isso, com o horário da refeição, exatamente, está incluso. A refeição já está inclusa nesse horário. É improvável que pergunte pelos horários, né? E sim pelo mínimo e máximo, né? Pode ser. Podem não perguntar o horário que entra e o horário que sai, né? Já caiu perguntas assim, quantos turnos, presta atenção aí, ó. Já foi feita essa seguinte pergunta no concurso. Quantos turnos a Prefeitura de São Paulo atende no programa, né? Educação Integral, né? Programa São Paulo Integral. Quantos turnos? São 2. Aí caiu o seguinte, 2 turnos, aí tem o complemento, sendo que mínimo 7, máximo 10. Já caiu essa pergunta, foi bom vocês terem não caiu falando se entra ou não o horário de almoço aí, de intervalo, não caiu. Mas é bom a gente saber, né? E daí, esse assunto a gente vai continuar na normativa 13, tá? Normativa 13, que vai estabelecer direitinho lá como que vai funcionar, ok? Vamos lá. Continuando. E daí, o que interessa é essa parte de cima, tá? Eu vou falando o que interessa. Então, o que é importante? Educação integral é importante? Sim, é importante. No artigo 38 vai falar do famoso CEL. Qual é o significado de CELs? Ou CEL ou CELs, né? Centros Educacionais Unificados. Normalmente nesses CELs, que a Prefeitura de São Paulo tem bastante, né? Existe uma escola dentro do CEL. Ou dentro ou ao lado. Mas todo CEL está vinculado à escola, tá? Seja dentro, no mesmo espaço, seja do lado da escola, está vinculado, ok? Vamos lá. E a organização dos CELs? Observará os dispositivos contidos no regimento padrão do CEL, dentro do princípio do direito à educação integral. Ou seja, o CEL está vinculado a esta educação integral. Porque os CELs vêm para oferecer justamente esse período integral em que essas horas a mais, as atividades são oferecidas no CEL. Então, no CEL são oferecidos, além dessa parte educativa, parte de cultura, esporte, lazer, ou seja, tem ginástica, tem judô, tem balé, tem xadrez, ginástica rítmica, olímpica, enfim, eles dão de tudo no CEL. Tem CEL que tem mais atividades, tem CEL que tem menos, mas todos eles têm, ok? Então, é justamente o CEL vem de encontro com essa educação integral, tá? Então, a maioria das escolas de São Paulo que optaram pela educação integral é porque estão vinculadas ao CEL por conta do espaço, entendeu? Então, assim, se é uma escola que está dentro do CEL ou próximo ao CEL, fica fácil. Se está do lado ou dentro, fica fácil de oferecer. Porque às vezes a escola quer oferecer a educação integral, mas o espaço físico não comporta. Agora, se é uma escola que está dentro do CEL ou ao lado, aí comporta, porque a criança fica na escola tantas horas e depois vai fazer atividade dentro do CEL, tá? Mas existe também escolas que não são dentro do CEL ou ao lado,
que oferecem essa educação integral também, mas por conta da infraestrutura, é uma escola muito grande, aí dá certo. Se for uma escola pequenininha, já não dá, tá? Para fazer essas atividades aí. Além disso, é oferecido nesse contraturno, digamos assim, nesse período integral, novas tecnologias. Então, tem atividade no computador também para esse pessoal que opta pelo integral, ok? Enfim, vou falar de uma forma geral, tá? Os CELs, tá? Explicando geral aí, só para conhecimento. Os CELs, eles funcionam de segunda a sexta, eles funcionam de sábado e domingo, eles funcionam no feriado, pontos facultativos, porque é CEL, não é? A escola não funciona nos finais de semana, nos domingos, feriados, mas o CEL é aberto à população, seja aluno da rede municipal ou não, tá? Ou não, tem alunos que não fazem parte dali, mas eles vêm para utilizar o espaço, fazer cadastro aí no CEL de sábado, de domingo, utilizam a piscina, tem que ter carteirinha, etc e tal. Então, os CELs, eles funcionam de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, das 7 da manhã até as 22 horas, né? Então, tem atividade o dia inteiro no CEL. Sábado e domingo funciona também? Funciona. É 1 hora mais tarde, né? Das 8 e 2 horas mais cedo até as 20 horas. E nos feriados? Abre CEL? Feriados, pontos facultativos, dias definidos como de suspensão das atividades das escolas, eles vão abrir das 8 às 18. Então, assim, o CEL não é porque vai fechar a escola que fecha o CEL fica aberto, tá? E os CELs também... Professora. Oi, pode falar. Geralmente, eu fiz os estágios, aquele estágio que é para criança com deficiências, né? Certo. Na época que eu estava me formando, de 2 anos. E o CEL é maravilhoso, né? Porque ele tem um espaço específico, teatro, natação. Maravilhoso. Nossa, então, assim, eu tudo trabalhei, de bom. eu trabalhei em CEL já, né? Mas não em São Paulo. Eu trabalhei no CEL de Guarulhos, né? Eu era coordenadora dos programas educacionais. Então, cuidava dos professores que davam essas atividades. Balé, ginástica, futebol. Era muito gostoso mesmo. Mas, assim, E bem organizado, né? tem que organizar. Falou a palavra correta. Por quê? Isso. No começo, eu tive muita dificuldade em trabalhar no CEL, porque eu queria organizar e a população era muito desleixada. Essa era a verdade. Então, assim, Verdade. eu tive que conquistar a população e dizer, é o patrimônio de vocês têm que cuidar. Por quê? Eles burlavam as normas, né? Então, assim, eu estabeleci que para entrar todo mundo tinha que ter carteirinha, né? Fazer uma carteirinha, um cadastro para usar a piscina. E daí, o que a comunidade fazia? Tava calor, eles pulavam o muro, se jogavam na piscina e começou a fazer o oba-oba. Aí eu tive que chamar o chefão que manda na comunidade, vocês sabem do que eu tô falando, e falar, é o seguinte, a gente precisa organizar porque a gente tá aqui para ajudar a população, só que a gente precisa da ajuda de vocês também. Eles estão pulando o muro, eles estão sujando a piscina, não querem fazer a carteirinha. Peguei amizade com o chefão disse, pode ficar tranquila, professora Fernanda, a partir de amanhã eles estarão aqui fazendo a carteirinha. E ai de algum que pular sem autorização. Entendeu? Aqui em São Paulo tem bastante segurança, né? Então, daí depois disso, funcionou uma maravilha. Eles entravam com carteirinha, eles utilizavam a piscina, né? Porque é da comunidade, isso é feito para a comunidade, mas precisa de uma organização. E os CELs de São Paulo são bem mais organizados. Guarulhos no começo não era tanto, mas agora... né? Tem CELs maravilhosos, o CEL continental é maravilhoso, muito lindo, enfim, tá? Vamos lá. Então, os CELs que mantêm EJA, porque tem CEL que funciona à noite. Então, aqueles que mantêm a EJA dentro do CEL, Educação de Jovens e Adultos dentro do CEL, ou tiver Unicel, o que é Unicel? São cursos de
graduação e pós-graduação que são oferecidos dentro do CEL, em parceria com faculdades, universidades, para a formação de vocês e de outros, tá? Se tiver o CEL que funciona EJA e for Unicel também, aí fica até mais tarde, até às 11 da noite, tá? Tudo depende de cada CEL, do que ele oferece, daí vai mudando os horários, ok? Agora, nas 6 EMEIs, EMFs dos CELs que tem dentro do CEL, o atendimento vai iniciar às 7 horas da manhã. Por quê? Não às 8. Porque os alunos entram às 7 na escola, então tem que bater o horário que o CEL abre com o horário da escola, tá bom? O funcionamento será suspenso, né? Nos feriados, né, gente? Não tem... Também ninguém é de ferro para ficar trabalhando em todos os feriados também. Então, o CEL não abre. Se for dia 1º de janeiro, 24 e 25, né? Véspera e Natal, 31 de dezembro e 1º de janeiro, que é véspera e ano novo. Então, nessas datas fica suspenso, ok? E também pode ser suspenso o funcionamento se tiverem que fazer alguma limpeza, alguma manutenção, detetização, né? Desratização, enfim, né? Limpar a caixa d'água, aí nesses casos excepcionais não vai funcionar, ok? Também dentro desses CELs existe uma biblioteca maravilhosa, né? Que as crianças da escola podem utilizar, a população em geral, não precisa ser aluno, mas tem que ter a carteirinha, podem utilizar, ok? De terça a sexta, das 8 até as 21 horas, né? Sábado e domingo também pode funcionar, das 8 às 17. Enfim, não se preocupem que perguntas sobre horários dificilmente caem. O máximo que eles gostam de perguntar é: como que funciona os CELs? O atendimento à população, né? Abre final de semana, né? Normalmente eles elaboram questões assim. São vinculados às escolas? São. Tem CEL que tem EJA? Né? Tem CEL que tem EJA. Tem CEL que tem Unicel? Tem também. Então, assim, é coisas básicas mesmo. O mais importante é saber o que significa a sigla, né? CEL, Centro Educacional Unificado, ok? Que funciona, é vinculado à educação integral. Pode falar. Aqui no slide está dizendo que é sábado e domingo, das 8 às 20. A senhora falou até às 17. Biblioteca é de terça a sexta, das 8 às 21. Agora, se for sábado, domingo, né? Aí é das 8 às 17. Não fica até às 9 da noite, não. Final de semana, não. Que eu vi aqui é os sábados e domingos, mas é a parte de biblioteca, né, que a senhora está falando. É, biblioteca, não é o funcionamento do CEL. O funcionamento da biblioteca dentro do CEL, ok? Obrigada. Nada. Enfim, tem também dentro do CEL, além dessas bibliotecas, né, que são organizadas, tudo direitinho, também tem os telecentros, em que você faz a carteirinha, né, e você pode usar os computadores que tem dentro do CEL, para uma pesquisa, para um trabalho, né, pode utilizar. Desde que você tenha a carteirinha, você pode utilizar os telecentros, que eles chamam, que é um espaço com computadores para toda a população, viu? Não é para aluno, para toda a população, não precisa ser aluno. Desde que faça o cadastro, sua carteirinha, tudo bonitinho, tá? Funciona também nos finais de semana, dia da semana, nos finais de semana, enfim. O CEL é para a população, tá? Em geral, sendo aluno ou não, ok? Vamos lá. Depois, no artigo 39, os servidores que compõem as equipes de gestão, a Secretaria-Geral, os núcleos de ação educacional e cultural, núcleo de lazer e recreação, terão seus horários fixados pelos gestores, eu já explico. Aprovados pelo Conselho Gestor e pelo supervisor escolar, homologados pelo diretor regional de educação, observadas as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, dentro dos CELs também, gente,
é vinculado não só educação, é vinculado esporte, lazer, tem a recreação. Então, assim, tem que ser algo organizado, né, pelos gestores que vão tomar conta dos céus, estabelecendo horários, né? Então, tem horários estabelecidos. Aí, professor de educação física, professor de balé, tem que ter, né? Senão vira bagunça. Então, o gestor, ele faz a tabela dos funcionários que existem no céu, os horários que devem cumprir, mostra para o supervisor, né, supervisor de ensino lá, passa pelo conselho e é homologado, ou seja, isso também é publicado em diário oficial, ok? Tudo, né? É organização, ok? Vamos lá. Atendimento ininterrupto do horário de funcionamento e Pro, Oi? essa questão dessa organização que a senhora está falando é dos horários, é isso? Que sai no Diário Oficial? Não, é os horários, no caso, de quem vai trabalhar no céu. Entendi. Os professores, assim, que fazem parte do esporte, da cultura, lazer, de outras secretarias, tá? Tá, entendi. Porque, assim, ali funciona o pedagógico, que são as escolas que tem ali dentro, mas, fora isso, por exemplo, professor de educação física, por exemplo, tem professor de educação física que faz parte da Secretaria de Esporte e Lazer e não da Educação. Aí eles vão prestar serviço no céu, que é da Educação. Então, assim, para não ter oba-oba, o gestor do céu tem que fazer uma lista de quem são essas pessoas que estão prestando serviços no céu. Porque o céu é educação em parceria com outras secretarias. Então, tem que sair lá os horários, né? Professor de balé, professor de judô, tudo certinho, tá? Organizado. Porque fica a folha de ponto deles lá, né? Porque tem que ter um controle. Se o professor falta, quem é que toma conta? Educação ou esporte e lazer? Como que é? Então, assim, a gestora, né, do céu, porque assim, não é a gestora da escola, tá? A escola tem um gestor, um diretor, assim como o céu também tem um gestor e diretor. Mas no céu nós não chamamos a palavra diretor. Diretor é nomenclatura da escola, tá? No céu nós chamamos de coordenadores do céu. Então tem... Professora. Só um minutinho. Deixa eu só concluir essa parte. Tem o coordenador geral, tá? Coordenador geral do céu são aqueles que tomam conta do céu inteiro, tá? Tomam conta, como se fosse o diretor. E nós temos no céu o que nós chamamos de coordenadores de programas educacionais, que daí são aqueles que vão tomar conta dos funcionários, dos professores. É a mesma coisa da escola. A escola tem um diretor que toma conta da escola inteira, né? Então, esse diretor seria o coordenador geral. E nós temos a nossa coordenadora pedagógica, né? Que toma conta dos professores. No céu, nós temos os coordenadores de programas educacionais que tomam conta dos professores dessas atividades. Pode falar, pode concluir. Professora, é só uma dúvida, porque o céu, assim, eu não conheço nada de céu, né? Então, a escola integrada fica praticamente dentro do céu, né? Integrada. Sim. E o céu é como se ele fosse várias repartições e a população pode participar, mas em relação a balé, essas coisas, são as crianças de até o 6º ano que participa ou todos, ou toda a população? Toda a população pode participar, porém, né, eles vão oferecer as vagas. Pode ser que não tenha atendimento para todas as idades, é para a população em geral, mas, por exemplo, o balé, só temos atendimento para as crianças até 12 anos. Apesar de ser para a população, vai ter que ir na Secretaria do Céu e verificar o que eles estão oferecendo, né? Porque pode ser que não atenda todas as idades, dependendo da atividade do esporte, tá? Mas é para a população em geral, sim.
Tá. Ô, professora, quando a senhora está falando das turmas, dos professores que vão dar aula, tudo, a prefeitura, porque assim, eu fico com um pouco na minha cabeça o sexto, sétimo, oitavo, nono com o Estado, né? E no CELS inclui ou é só até o quinto ano? Não. Os CELS é que assim, a Prefeitura de São Paulo é diferente de muitos municípios. Por quê? A Prefeitura de São Paulo, vamos lá, vamos por parte. A obrigação, vamos lembrar aí, pegar um pouquinho da legislação federal. A legislação federal diz que, né, o município, qual é a obrigação de todo município, tá? Como a Prefeitura de São Paulo também é municipal. Então, qual é a obrigação? Atender infantil com prioridade o ensino fundamental. Porém, o município, a prioridade, a responsabilidade do município é atender de 1º ao 5º ano e o infantil, certo? A obrigação do município não é atender do 6º ao 9º. 6º ao 9º é obrigação do Estado, escolas estaduais. Assim como o ensino médio também é obrigação do Estado. Porém, na lei é bem clara. Se o município consegue atender a sua responsabilidade, ele também pode oferecer, se quiser, outras etapas. Ou seja, no caso de São Paulo, ele oferece tudo. Ele oferece infantil, ele oferece fundamental de 1º ao 5º, ele oferece fundamental de 6º ao 9º, ele oferece ensino médio, que são as etapas básicas, além de oferecer as modalidades EJA e outras coisas. Então, no caso de São Paulo, ele atende tudo. Então, dentro desses CELS, não vão estar sendo atendidos apenas alunos de 1º ao 5º. Pode ter alunos do 6º ao 9º, pode ter alunos do ensino médio sendo atendidos nos CELS. Então, é geral a Prefeitura de São Paulo, ok? Ok, professora. Aqui, quando a gente estudei em Guarulhos, né, para o concurso de Guarulhos, foi falado da lei federal, né, que a prioridade era fundamental e depois o infantil, né? Isso. Então, eu não sabia que São Paulo abrange, né, tudo. Abrange tudo. Exatamente, a lei federal fala isso. O município, se caísse a obrigação uma é dessa, essa. eu já erraria se eu não tivesse perguntado. Na própria legislação federal diz, se for atendido tudo, o que é sua obrigação, você pode oferecer além da sua obrigação. Aí São Paulo oferece tudo. Então, aí no caso estaria na lei orgânica de São Paulo, né? Sim, exatamente. Tá? Obrigada. Professora, Oi. O ensino médio seria o EJA ou atenderia o ensino médio e o EJA, a Prefeitura de São Paulo? É assim, ó. Vamos lá. Foi boa a sua pergunta, pode ser a pergunta de muita gente. Vamos que pode ser que vocês não tenham... Tem uma turma que já teve a legislação federal, a outra turma ainda não. Vamos lá. Na legislação federal, etapas básicas da educação básica. Etapa básica, tá? Educação básica. O que é básico? Infantil, fundamental e médio. São essas 3 etapas da educação básica. O restante são modalidades de ensino. EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade, não é uma etapa de ensino, é modalidade, porque ela passa por tudo, tá? EJA, Educação Especial, etc. São modalidades de ensino. Voltando na sua pergunta, nós temos, vamos lá, ensino médio, que é uma etapa da educação básica, é a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Além da etapa, existe o ensino médio dentro da modalidade EJA. São coisas diferentes. Uma coisa é etapa, outra coisa é modalidade. Então, dentro da EJA, nós temos... A EJA atende tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, mas é uma modalidade de ensino.
tá? Então, por exemplo, para se matricular na EJA do Fundamental, tem que ter 15 anos completos. Para se matricular na EJA Ensino Médio, tem que ter 18 anos completos. Mas a EJA é própria para aqueles que não tiveram oportunidade da idade certa, tá? Fora isso, os alunos têm que frequentar o ensino regular, as etapas normais, ok? Agora, para aqueles que não conseguiram, aí é oferecido a EJA, tá? Não sei se eu consegui esclarecer sua pergunta do ensino médio. Sim, Pro, esclareceu, obrigada. Obrigada, ok? Então, voltando aí. Atendimento ininterrupto no horário de funcionamento e ouvidos os interessados. O que isso significa? O céu não pode parar, tá? Ele não fecha. Deu para entender? Ele fecha à noite, né, gente? À noite. Ele fecha, mas o que acontece? Não fecha a secretaria, não fecha o atendimento. É feito revezamento de horários. Então, por exemplo, não pode colocar uma plaquinha lá, a secretaria está fechada. Alguém chegou lá, a secretaria está fechada em horário de almoço. Não existe isso, ok? Então, a pessoa sai para almoçar, tem que ter outro para atender e assim por diante. Qualquer horário dentro do horário de funcionamento. Oi, pode falar. O Unicel também, ele oferece até ensino superior, que eu já vi. Faculdade Sim, de o pedagogia. Unicel é ensino superior. O Unicel é ensino superior. O Unicel é, quando eu falo graduação, significa ensino superior. Então, eles oferecem o ensino superior, graduação, por exemplo, a pessoa tem magistério e quer fazer pedagogia, eles oferecem. Eles oferecem pós-graduação, que é a especialização, eles oferecem várias formações, tá? São parcerias que são feitas com universidades, ok? Oferece sim, o Unicel é ensino superior, ok? Depois, um servidor da equipe de gestão no início e no final do seu funcionamento. Ou seja, por isso que não pode ter apenas um coordenador, né, no céu. Porque um tem que fazer abertura, o outro tem que fazer fechamento. É a mesma coisa da escola, não tem o diretor e o vice? Cada um fazendo no horário, é a mesma coisa no céu. Carga horária semanal distribuída em todos os dias da semana, exceto dias de folga semanal. Então, dia de semana normal, né? Funciona normal, a escala, tal, todo mundo trabalhando. Quando for finais de semana, o coordenador geral, o gestor, tem que fazer uma tabela de escala. Ah, esse final de semana é você que vem trabalhar, o outro é você e assim por diante, ok? Início e término da jornada diária fixados em horas extras e meias horas. Intervalo obrigatório para refeições, né? Ou seja, gente, quem trabalha no céu vai trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais, 8 horas por dia. E como o céu funciona nos finais de semana, tem que ter uma escala, ninguém aguenta trabalhar de domingo a domingo. É isso, né? Então, quem trabalha no céu não trabalha meio período. Não trabalha, a não ser que seja professores, mas estou falando gestão, coordenação, né? Secretaria, não trabalham meio período, é 8 horas de trabalho, ok? 30 minutos. Oi, pode falar. São todos funcionários concursados ou são terceirizados? São concursados, tá? São concursados, porém, existem alguns comissionados também trabalhando no céu. Tá, obrigada. Existe. Daí, eles oferecem, né? Vou dar um exemplo só para responder a sua pergunta. Eu era professora, depois eu fui coordenadora e assim por diante, né? E daí o que acontece? Eles ofereceram, olha, Fernanda, você não gostaria de ser coordenadora do céu? Aí eu saí da escola que eu estava e assumi uma coordenação do céu. Porém, como professora eu trabalhava meio período e como coordenadora eu tive que trabalhar 8 horas por dia, né? Então você sai, você é concursada, já era concursada, e perguntaram se eu queria fazer a designação, trocar de cargo, ok? Eu fui. Aí quando eu não dava mais porque eu queria acumular, não dava mais, eu queria voltar para a sala de aula, aí o que aconteceu? Eu saí da coordenação e voltei para a sala de aula,
ok? Mas já aconteceu. Eu era coordenadora antes de entrar na Prefeitura de São Paulo. E daí, quando o concurso de São Paulo me chamou, eu tive que optar ou ir para São Paulo ou continuar como coordenadora. Como coordenadora, eu não ia conseguir acumular cargo em São Paulo, então eu saí, né? Então, assim que funciona. Okay? A senhora está em Guarulhos agora? Não estou mais, nem em Guarulhos, nem em São Paulo. Não sou mais professora nem de um nem de outro, ok? Eu exonerei os dois. Loucura, né? Mas nossa, pro... Gente, mas foi uma opção. Eu optei por outras coisas, né? Eu optei por dar aula de pedagogia e pós-graduação na faculdade. Então, eu sou professora universitária, sou professora de curso preparatório para concurso, que é minha paixão. A ONG, que são os projetos sociais. Então, assim, eu optei por outras coisas, mas quem não tiver segundas opções, eu não indico sair do seu cargo, né? Então, assim, Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de São Paulo são concursos, né? Então, assim, foi uma opção minha. Mas é tão difícil a pessoa entrar para depois sair, mas no meu caso foi diferente, porque eu tinha outros planos, né? Mas no caso de vocês que estão entrando, façam de tudo para continuar, né? Para acumular cargo, etc. Então, foi uma opção minha que eu precisava fazer isso naquele momento. Mas se a senhora quiser voltar, né, Pro? A senhora se eu quiser voltar, tem que prestar novo concurso. Rapidinho. Né? Se eu quiser voltar. Mas assim, eu não voltar. Neste momento, eu não voltaria mais para a sala de aula. Já me ofereceram voltar, né? Já me ofereceram voltar como comissionada. Eles queriam me colocar de qualquer jeito como coordenadora comissionada, diretora comissionada, enfim. Mas eu não quis como comissionada, porque assim, como comissionada, você fica na aba de política, entendeu? Você fica devendo favores. Eu não gosto muito disso, entendeu? Eu não gosto de ficar devendo ninguém. Então, assim, se eu quisesse voltar, eu prestaria novo concurso e voltaria. Só que não para a sala de aula mais, entendeu? Não voltaria para a sala de aula. Para outros cargos, outras coisas, sim. Por exemplo, se me oferecessem trabalhar na Secretaria Social, eu iria com o maior prazer, porque é uma coisa que eu gosto. Mas eu, já tenho 23 anos de magistério, né? Falta pouco para se aposentar, digamos assim. Eu só não me aposentei ainda. Faltaria 2 anos para se aposentar como professora. Antigamente eu teria conseguido me aposentar. Hoje, já não, porque eu não tenho idade. Eu tenho tempo, mas não tenho a idade. Deu para entender? Então, mas eu teria que prestar outro concurso ou aceitar os cargos que eles querem que eu volte de qualquer jeito. Mas isso daí é outra história, tá bom? Vamos lá, foi uma opção. Não indico vocês saírem do cargo concursado de vocês, tá? Não sei. Professora, tem jeito. E para se aposentar com quantos anos? 25 anos. 25 anos você se aposenta tendo a idade, como professor, tá? 25 anos de contribuição, só que você tem a idade. No meu caso, eu tenho que trabalhar mais 10 anos para se aposentar. Por quê? Você se aposenta com 53, 55, dependendo, né? Mas você tem que cumprir os 25 anos em magistério. O meu falta 2 anos para cumprir como professora, né? E daí, só que você tem que ter a idade. No meu caso, eu tenho 45, eu teria que trabalhar mais 10 anos para se aposentar como professora, ok? Bom, enfim, vamos lá. Vamos lá, onde eu parei, 8 horas. 30 minutos quando cumprido no interior do céu. Isso daí, gente, não cai pergunta dessa para vocês. Por isso que eu tô olhando aqui, mas não, é só você. Dessa parte é só para vocês saberem que existe uma gestão que tem que controlar o horário. O pessoal tem que cumprir o seu horário de trabalho de 8 horas, a não ser que seja professor, que daí não é 8 horas, tá? É isso. A jornada de trabalho dos analistas de informações, cultura, desporto, disciplina, biblioteca, serão de 40 horas semanais, 8 horas por dia, 1 hora de almoço. Gente, é uma empresa normal, o CEL é uma empresa. As pessoas devem trabalhar, os funcionários devem trabalhar 8 horas por dia,
40 horas semanais, né? Independente, tirando professores, que o horário é diferente. O restante tem que trabalhar nesse horário, 1 hora de almoço, todo mundo, tá? É igual empresa normal, ok? Opa, aqui. Artigo 41. A jornada de trabalho dos analistas em informações, cultura, desporto, disciplina, educação física será cumprida na seguinte conformidade. Então, aqui, isso daí, gente, eles não perguntam para vocês, mas é só para efeito de informação, no caso de vocês, tá? Quando em jornada de 20 horas semanais, quando em jornada de 40 horas, ou seja, as pessoas que vão trabalhar no céu, elas podem ter uma jornada de 20, como elas podem ter uma jornada de 40. Tudo depende do seu cargo. Se você for coordenador, é 40 horas. Se você for professor, provavelmente você vai pegar 20 horas. Então, assim, depende do cargo que você vai exercer lá dentro, tá? Então, é isso. Ou é 20 horas, normalmente, para os professores, ou alguém que vai cumprir. Já acontece muito. Professor readaptado, que trabalha 30 horas semanais, por exemplo, pode, depois que for readaptado, pode cumprir o seu horário normal de trabalho no céu. Acontece muito isso, tá? Aqui é o básico, tá? É o que funciona. Mas vocês sabem que existe a lei e existem os acordos na prática, tá? Então, a gente não pode focar para o concurso o que acontece na prática. Ah, mas eu conheço uma pessoa que trabalha só vai lá 3 horas por dia. Gente, isso é acordo, não é lei, tá? E acordos não entram no concurso, ok? A prática não entra no concurso. Então, as pessoas que vão trabalhar no céu, ou é 20 horas, ou é 40 horas. É isso que vocês têm que saber, tá? Não foca mais em nada aí para não dar um tic-teco aí. Vamos lá. O atendimento na educação integral, que nós estávamos falando, que é o mínimo 7 e o máximo 10 horas, tá? Então, como que ficam aí os horários de lanche para efeito, tá? Gente, eles não vão perguntar, não fazem essas perguntas no concurso. Qual é o horário do lanche? Qual é o horário do café, da refeição? Que hora que eles almoçam? Não é pergunta de concurso, é para efeito de informação, tá? O período matutino, aí eles têm o lanche das 8 às 9 da manhã, a refeição das 11 ao meio-dia, o lanche da tarde das 14h30 às 15. Aí, vejam, eles sempre vão ter 1 hora e depois só meia hora. Não sei se deu para vocês perceberem, às vezes é meia hora, tudo vai depender do horário de funcionamento, do horário que o aluno entrou na escola, etc e tal. Eles têm a organização deles, né? Quem vai para a educação integral no período da tarde, né? Aí tem 1 hora de refeição, depois tem mais 1 hora de lanche, a refeição e tá errado, hein? Ah, não, é lanche ou refeição. Lanche ou refeição, tá certo. Enfim, gente, a gente não vai focar nisso, porque não é isso que cai na prova de vocês, ok? Na educação integral, o que vocês precisam saber? 7 horas no mínimo, máximo 10 horas. Dentro destes horários, né? Dentro desses horários, existe as refeições. Lanche, almoço, janta, existem, ok? Atendimento nas 6 creche. Creche também. 7 horas no mínimo, no máximo 10. Também eles têm que ter o almoço, eles têm que ter as refeições? Tem. E o pessoal da EJA também tem refeição? Claro que tem, são alunos. Ah, mas eles estudam à noite, não importa, eles têm horário de comida, de intervalo, de refeição também. Então, gente, resumindo, todos, independente do horário, independente do programa, se é regular ou não, todos na lei têm o direito das refeições. Ponto, né? Isso é para efeito de informação, ok? Depois, no artigo 42, os horários de distribuição das refeições nas escolas, né? Se for um atendimento de 4 horas, se for um atendimento de 5 ou 6 horas, então aí é continuação, né? Ah, se a escola funciona você só tem 4 horas, você tem 5 horas, você tem 6 horas.
Bom, isso daí não é pergunta de concurso, é só para efeito de informação. Tem independente. Você pode, o aluno poderia ficar 1 hora ali. É obrigatório você dar alguma coisa para o aluno comer. Ponto. Tá? Claro que ele fica no mínimo 4 horas. Na legislação federal é no mínimo 4. Independente tem o lanche. Independente tem o almoço ou a janta, ok? É isso que vocês têm que saber. Refeições é obrigatórias serem distribuídas. Não importa se é uma legislação federal, municipal, é lei, tem que dar o almoço, tá? As escolas. Quais as responsabilidades das escolas de São Paulo? Vamos lá. Escolas. Eu tô falando, não tô olhando os horários, né, gente? Porque tem que parar uma gravação, não, mas vamos terminar aí. Daí a gente faz o simulado depois do intervalo. Vamos lá. Artigo 43, as responsabilidades da escola. Então, vamos lá. As escolas devem elaborar, redimensionar o seu PPP, encaminhá-lo. Aí, gente, tá, 15/3/2019, porque essa normativa foi feita em 2019, então é nova, tá? Por isso que está essa data. Mas todo ano tem que ser feito. Então, a partir de 2019, que começou a funcionar desta maneira, todo ano vai ser redimensionado, refeito, arrumado o PPP da escola, tá? E daí, é feito o PPP, depois de feito no coletivo, encaminhado, né, para a Secretaria da Educação, que eles chamam de DRE, que é a Diretoria Regional de Educação. Lembrando, São Paulo é muito grande, existem várias DREs para tomar conta daqueles bairros, tá? Então, tem DRE Penha, DRE Butantã, DRE Jaçanã, Tucuruvi, uma coisa assim. Tem várias DREs em São Paulo, porque São Paulo é muito grande. Aí eles fazem subsedes, ok? Para atender. Depois, encaminhar o projeto especial de ação, que é o PA, ou PEA, se vocês preferirem, mas é PA porque não tem acento, a respectiva Diretoria Regional de Educação para análise e aprovação pelo supervisor, homologação do diretor regional. Ou seja, o PPP deve ser enviado, o projeto especial de ação, ou seja, o que realmente, qual é o projeto que foi escolhido naquele ano. Porque existem aqueles mini projetos, não existe? Aqueles mini projetos? Tem projetinho de 1 mês, tem projeto, mas tem aquele que chama atenção, que vai ser um projeto a longo prazo, o trabalho maior, uma coisa, né? Bam, digamos assim. Aí deve constar com destaque no PPP, que é o projeto especial de ação, ou seja, nós temos o PPP, qual será o projeto desta escola para este ano? Este ano nós vamos focar num projeto do bullying, né? Uma ação geral, aí algo maior, ok? Mas os projetinhos de menor tempo também deve estar no PPP, mas sempre tem aquele de ação maior, ok? Tudo tem que ser aprovado, tudo tem que passar pelo supervisor de ensino, ser encaminhado para a DRE, vai ser publicado em diário oficial e etc e tal, tá? As escolas também devem garantir o funcionamento das escolas. Não existe plaquinha, estamos em horário de almoço, tá? As escolas também não podem parar, né? Então, na prática, você pega vários lugares que você vai correndo resolver alguma coisa no seu horário de almoço e você chega lá, tá lá, horário de almoço, retornamos às 14 horas. Isso tá na lei? Não, não existe isso na lei, tá? É coisas no cotidiano, rotinas do cotidiano, práticas incorretas, ok? Mas a gente tem que focar na lei. As escolas não fecham para o horário de almoço, sempre tem que ter um revezamento, ok? Definir o horário de funcionamento daquele ano, né? Então, essa escola vai funcionar das 7 da manhã às 11 da noite, porque tem EJA também nessa escola. Então, tem que colocar lá em prática. As escolas também têm que organizar os horários de quem?
dos agentes escolares, dos agentes de apoio, dos auxiliares técnicos de educação, os ATs, né? Que vão fazer a parte de inspeção escolar, né? Tem alguns ATs que também trabalham em secretaria, ou seja, a escola tem que fazer esta organização, né? Que horário esse funcionário vai entrar? De tal hora até tal hora, o outro para cobrir a parte da tarde, de tal hora até tal hora. Ou seja, a escola tem que organizar os seus funcionários e o horário dos seus funcionários, senão vira uma bagunça. Já pensou? Cada um entra o horário que quer? Não dá também, né? Professora, Então, pode falar. só uma dúvida. Eu não sei se eu estou enganada, mas teve uma vez que você disse que, geralmente, nas perguntas, as atribuições das unidades educacionais, eles vão estar nomeados assim, por exemplo, o diretor deve fazer isso. Então, é isso mesmo, por exemplo, quando for cair numa pergunta, vai falar que o diretor deve fazer isso, mas a gente tem que se basear nessas atribuições? Bom, vamos lá. Eu lembro muito bem. Existe na legislação federal as atribuições das instituições de ensino, que são as escolas. Na legislação federal, em nenhum momento eles vão utilizar a palavra diretor. Nós sabemos que a responsabilidade da escola é do diretor, né? Apesar de trabalhar em equipe, é o diretor que responde pela escola. Então, na legislação municipal, no artigo 12 da legislação federal, aliás, municipal não, federal, no artigo 12 da legislação federal, lá na LDB, diz assim, as atribuições, né, as responsabilidades, e utiliza a palavra incumbências. Quais são as incumbências das instituições de ensino? Ou seja, quais as responsabilidades da escola? Em nenhum momento eles utilizam a palavra diretor, e sim incumbências da escola, mas nós sabemos que é o diretor que vai fazer tudo aquilo, tá? Lá, legislação federal. Aqui no caso da legislação municipal de São Paulo, eles não colocam a palavra diretor também, eles colocam unidades educacionais, ou seja, escolas. Mas nós sabemos que quem cuida da escola é o gestor, é o diretor. Mas na legislação municipal também, eles só utilizam a palavra escolas, unidades educacionais, e não a palavra gestor, diretor. Deu para entender? Porém, Entendi. Todas essas atribuições são feitas pelo diretor. Todas essas daqui, quem é o funcionário que vai fazer tudo isso daqui? É o diretor. Só que na legislação eles não utilizam, não sai assim, ó. O diretor deve elaborar, cuidar dos horários. Não, eles vão colocar as unidades educacionais, ou seja, as escolas. Tá? Tá bom, entendi. Tá bom? Uhum. Então, as unidades educacionais, entre aspas, os diretores, eles também vão cuidar dos horários dos funcionários em geral. Então, os agentes escolares que podem cuidar da limpeza, da manutenção, etc. Os agentes de apoio, os ATs, né? Que tem AT que trabalha como inspetor de escola e tem AT que trabalha na secretaria. Enfim, todos eles têm que ter horário de entrar, horário de sair, horário de almoço, enfim, ok? Também cabe às escolas aí proceder à análise das informações do sistema de gestão pedagógica. Essa sigla é muito importante, o SGP. SGP, anotem aí. Ó, todas essas siglas, hein, gente? Ó, PPP, o que significa? Projeto Político Pedagógico. PEA, o que significa? Projeto Especial de Ação. SGP, o que significa? Sistema de Gestão Pedagógica. Ou seja, existe esse sistema que é informatizado, é no computador, tá? Então, todas as informações da escola, dos alunos, né? A matrícula, tudo, tem que estar no sistema. Então, não é só no papel, ok? Tem os prontuários, tem as coisas para preencher no papel, mas tudo tem que ser colocado no sistema. E esse sistema se chama, o primeiro se chama SGP, Sistema de Gestão Pedagógica, ok?
E o outro sistema, que é o Sistema Educacional de Registro da Aprendizagem, que é o SERAP. SERAP, P mudo, tá? Sistema Educacional de Registro de Aprendizagem é onde a Secretaria da Escola vai digitar o processo dos alunos, de aprendizagem dos alunos, ok? Então, lá, é a secretaria que faz essa, mas os professores, muitas vezes, os professores vão, o diretor ou o coordenador vai falar, ó, vocês já jogaram no sistema, né, o registro lá dos alunos, aí os professores fazem, a secretaria vai verificar se está tudo certo, se foi cadastrado direitinho, etc e tal. Então, existem esses dois sistemas dentro da Prefeitura de São Paulo, que é o SGP, Sistema de Gestão Pedagógica, e tem o SERAP, que é o Sistema Educacional de Registro da Aprendizagem. Através desse sistema, a Secretaria da Educação consegue verificar como os alunos estão, de cada escola, tá? De cada escola. E elaborar o registro individualizado do estudante, objetivando a continuidade dos estudos, sem suspensão de aulas, no caso das unidades de ensino fundamental, de acordo com as datas especificadas no calendário de atividades 2019. Então, assim, esses sistemas já vão estar de acordo com o calendário da escola, né? Já vão estar lá no calendário da escola. O calendário vem, né? Os dias os dias letivos, se tem feriado, se tem formação para os professores, né? Se é facultativo, ninguém trabalha, o recesso, enfim. O calendário é feito não pela escola. O calendário ele é feito pela Secretaria da Educação e enviado às escolas. Aí as coordenadoras pegam, passam, né, para os professores, na sala dos professores, enfim. O calendário vem prontinho, ok? Então, no caso aqui, são incumbências que foram colocadas como legislação municipal. Mas a legislação federal não está aqui neste momento. Mas tudo aquilo que a escola deve fazer dentro da legislação federal, aqui é um complemento, que é o da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, além de tudo aquilo que está na legislação federal, o que eu quero na municipal também para as escolas fazerem? Isso. Ok? Então, elas se complementam aí, mas tem que prestar atenção porque tem siglas específicas para a Prefeitura de São Paulo. Já na legislação federal é geral, porque serve para tudo, todas as escolas. E aqui nós estamos falando especificamente para São Paulo. Então, o SGP, o SERAP, não tem em outros municípios, não está na legislação federal, só na Prefeitura de São Paulo, só. Deu para entender? Ah, mas os outros não têm os sistemas? Tem, mas não é dado o mesmo nome, é outro sistema, ok? Tudo bem? Vamos lá. Depois, encaminhar a documentação pedagógica do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, as unidades de destino até o final de janeiro de 2019. Lembrando, 2019, porque o documento foi feito em 2019. Isso quer dizer que a partir de 2019, todos os anos deverão ser enviados, tá? Por exemplo, do SEI para EMEI. O que isso significa? A criança está saindo da creche, automaticamente dentro da própria Prefeitura de São Paulo, ela vai para uma EMEI, né? Então, ela está saindo da creche lá, que é de 0 a 3 anos, até completar 4. Então, ela estava na SEI creche. Ela completou 4 anos até 31 de março, completou. Aí, ela vai automaticamente estudar na EMEI, que é o atendimento, né? De 4, 5 anos, Então, essa transferência, não importa, de escola para escola, se é, né? Toda essa transferência tem que ter uma documentação,
né? Então, cabe à escola tomar a devida providência nesta organização, tá? Da EMEI para o fundamental, então, a criança sai do infantil, 5 anos lá da pré-escola, no caso infantil 2, que a prefeitura chama, vai para o fundamental, tem que ter a documentação dessa criança, tá? A criança sai do mini grupo 2, vai para o infantil 1, ou seja, ela passa dos 3 para os 4 anos, passa do 4 para os 5 anos, passa dos 5 para 6 anos, não importa, gente. Da onde ela tá pipocando, digamos assim, tem que ter a documentação dessa criança registrada. E cabe à escola cobrar dos professores se preencher a documentação, cobrar da secretaria se está tudo certo, se já foi colocado no sistema, enfim, é obrigação da escola, tá? Da escola. Mas quando nós falamos escola, cabe à gestão da escola providenciar tudo isso, ok? Organizar os horários dos profissionais da educação, organizar os horários da equipe gestora, ó, a vice vai entrar de que hora até que hora, o diretor vai entrar de que hora até que hora, por quê? Qual é a obrigação? Ter no painel da escola os horários de trabalho de cada funcionário, tá? Da gestão, eu digo. Então, olha lá, no painel da escola tem que estar lá, é lei. O diretor da escola trabalha de que hora até que hora? O vice-diretor, de que hora até que hora? O coordenador pedagógico, de que hora até que hora? A secretária da escola, de que hora até que hora? Tá? Então, é obrigatório ter esses horários. Visível no mural da escola. No caso dos professores, tem que ter uma lista? Tem. No caso dos professores, não precisa estar visível no mural. Mas no caso da equipe gestora, secretaria da escola, tem que estar no mural. Ok? Vamos lá. Assegurar a presença do diretor da escola, do coordenador geral ou do assistente de coordenação, enfim, no início do primeiro e final do último turno. Ou seja, por isso que tem que ter lá, eu já sei que a diretora não está nesse horário. Quem está? A vice? O coordenador não está? Quem está? Enfim, gente, a escola não fecha. Então, tem que um cobrir o outro no horário, tá? Encaminhar, no caso aqui está a data ainda de 2019, porque o documento foi feito em 2019. Aí depois não deu sequência em 2020 por conta da pandemia, né? E voltou agora em 2021. O horário da equipe gestora, a respectiva diretoria regional de ensino, ou seja, se aquela escola faz parte daquela diretoria, então tem que mandar, o horário da minha equipe é esse, viu? E a diretoria já tem que estar ciente do horário que aquela escola está fazendo. Para análise e aprovação do supervisor e homologado pela DRE, que aquela escola faz parte, tá? Então, funciona tudo assim, que é o correto, né? As equipes gestoras das escolas e dos CELs, com apoio das DREs, né? Qual a função? Aqui, gente, eu não vou falar para vocês dessa parte, porque não cai para vocês, tá? Se fosse, vamos lá, se fosse um concurso público para direção da escola, se fosse um concurso, um processo seletivo interno para ser coordenadora de CEL ou ser coordenadora pedagógica, poderia cair. No caso de vocês, não, porque daí é focado nos diretores, tudo bem? Por isso que eu vou pular. Tá? Senão vai falar, mas por que ela pulou? Por isso. Okay? Vamos lá, ó, a mesma coisa aqui. Das DREs, tá? Vou falar de uma forma geral, porque é o foco de vocês. Se fosse um concurso para diretor, coordenador, principalmente supervisor de ensino, cairia. No caso de vocês, não, tá? Porque é um concurso de professores. Tá? Então, aqui são as responsabilidades das DREs. Então, a DRE tem que olhar lá o PPP, acompanhar as normativas, aprovar, homologar, publicar, né, mandar para publicar no Diário Oficial. Elas acompanham
os planos, os projetos especiais de ação das escolas, né? Se o pessoal das escolas estão acompanhando o currículo, se estão trabalhando corretamente, tudo aí é a DRE que vai olhar, gente. Quando eu falo DRE, quem é o responsável pela DRE que vai até as escolas? É o supervisor de ensino. Então, quando nós falamos instituições de ensino, unidades educacionais, os responsáveis são os diretores. Quando eu falo DRE, Diretorias Regionais de Educação, quem vai até a escola ver se está funcionando são os supervisores de ensino. É assim que funciona os trâmites, né? Enfim, então as DREs são responsáveis de mandar os supervisores lá para verificar se está funcionando legal as escolas, os CELs, as escolas que têm tempo integral, as escolas que não têm tempo integral, se o currículo está funcionando naquela escola, se estão cumprindo com o horário, enfim, é a figura, né, do supervisor que vai atender as escolas e eles ficam nessas DREs. O local onde os supervisores trabalham é nas DREs. Ok? É lá que eles trabalham. Porém, uma das obrigações desses supervisores é visitar as escolas para ver se tudo isso está sendo cumprido. Ok? Vamos lá. Finalizando aí, artigo 43. O diretor de escola, o coordenador da EJA, o gestor de CEL deverá dar ciência expressa no contido no presente instrução normativa a todos os integrantes da respectiva unidade. Ou seja, essa normativa 22 tem que ser passado para que todos assinem na escola, tá? Para que todos fiquem cientes do funcionamento da escola. Então, cabe ao diretor da escola, né, se for escola, ao coordenador da EJA, se for EJA, o gestor do CEL, né, o coordenador do CEL. Então, vai dar lá, passar para os seus funcionários, professores, enfim, todos assinarem que estão cientes da normativa 22, como deve funcionar. Ponto. No artigo 44, os diretores regionais de educação, né, lá na DRE, decidirão os casos omissos ou excepcionais, consultada, se necessária, a Secretaria Municipal de Educação. Conforme eu havia falado para vocês, existe a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a sede. Mas como São Paulo é muito grande, eles subdividiram em DREs, que são as Diretorias Regionais de Educação. Tá? Porque São Paulo é muito grande. Existe a central, a grandona, Secretaria Municipal de Educação, porém quem responde para a Secretaria Municipal de Educação são as DREs. E daí é uma hierarquia. Secretaria Municipal de Educação, tá lá em cima, aí vem as DREs, Diretorias Regionais de Educação. Aí depois vem as escolas. Então, as escolas respondem para as DREs. As DREs respondem para a Secretaria Municipal de Educação, ok? E daí as DREs, se tiver algum caso, né, omisso, que não cumpriram, né, eles vão verificar o caso, analisar o caso, né, vamos supor, aquela escola não está cumprindo o que está constando na normativa 22. Eles vão analisar, vão visitar lá para ver o que está acontecendo, ou algum caso excepcional, tudo eles vão consultar e analisar, ok? Artigo 45 final, esta instrução normativa entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, essa normativa começou a funcionar em 1º de janeiro de 2019. Aí teve um ano, né? Um ano aí, logo depois, né? Veio no começo de 2020, né, em março de 2020 mais ou menos, veio a pandemia. Aí, né, agora teve que o pessoal relembrar, porque ficou mais de 1 ano e meio sem aula presencial. Então, essa normativa acabou se perdendo no sentido assim, começou a funcionar e depois
veio a pandemia e agora está voltando, tá? Mas a normativa começou a funcionar em 2019, então é algo novo, né? Se é algo novo, vai ser publicado no edital, com certeza, e vai estar no concurso algumas questões aí, tudo bem? E aí, nós finalizamos a normativa 22 hoje, tá? Finalizamos. Depois do intervalo, nós faremos o restante dos simulados, tá? E daí, na semana que vem, nós vamos começar a estudar a normativa 13, que é algo que cai bastante na prova. Aí nós vamos fazer o mesmo esquema. Explicação, simulado, explicação, simulado. Daqui por diante, sempre vocês terão simulados. Explicação, simulado e assim por diante, tá? Porque é importante esse treino a cada conteúdo. Aí no final do curso, aí sim vocês terão os treinos gerais, porque daí vai ter terminado todos os conteúdos, aí sim vem os treinos gerais, ok? Professora, pode falar. por favor, só me fala de novo o que significa o CIEJA. CIEJA é Centro Integrado da Educação de Jovens e Adultos. Aqui, tá. Né? Tá aqui. Centro Integrado Educação, Jovens e Adultos. É tanta sigla, né? É muita sigla, é verdade. Tá? Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Integrado porque eles estão dentro de outras escolas. Eles não têm uma escola só para EJA, né? Por isso que é centro integrado. Eles estão dentro de outras escolas. Ok? Ô, Pro, a próxima aula a senhora falou que a gente vai iniciar. Qual é a normativa? Normativa Eu estou procurando 13, na apostila. 13. Normativa 13? É a próxima, 13. Ah, tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Então, eu vou parar essa gravação, só um minutinho. Deixa eu finalizar essa gravação.